E aí, meu povo que acompanha o canal do Polo Munarete News, eu sou o Nene. Vamos iniciar o nosso programa da previsão do tempo. Vamos saber como será o nosso dia hoje, nesta sexta-feira, dia 30 de 1 de 2026. Nosso programa tem apoio da Autoescola da Mari, Arno Multimarcas, Bebidas Oeste Colônia, Braseria Burgers e Grills e Centrão Diesel. Neste dia 30 também é comemorado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, Dia do Padrinho, Dia Mundial da Não Violência contra Cultura e Paz e também Dia da Saudade. Vamos acompanhando primeiramente o nosso dia aqui na Clima Tempo. Amanhecemos com uma temperatura de 18 graus, até não parecendo, mas 18 graus e a nossa máxima hoje 27. Como ontem tivemos chuvas, até pelo tempo que estava se preparando ontem à tarde, parecia que ia vir mais chuva, ia vir temporal, granizo, vendaval, até veio uns ventinhos fortes aqui para Xanxerê, mas a maior parte dessa chuva foi ao redor, foi em torno daqui de Xanxerê, foi Chapecó, algumas cidades aqui mais próximas, Ponte Serrada, Abelardo Luz, tiveram os ventos um pouco mais fortes, um pouco mais de chuva, e para nós aqui, a princípio, foi tranquilo, de certa forma. Pouca chuva, deu algumas quedas de luz em alguns momentos e um pouco mais de vento. Essa foi a nossa chuva de ontem à tarde e para hoje ainda continua algumas instabilidades durante a tarde. Esse tempo em algumas cidades aqui próximas também está chovendo e ao decorrer do dia as instabilidades aumentam aqui para Xanxerê e pode ser que venha também ainda alguma pancadinha de chuva nessa tarde de sexta-feira. Mas ao decorrer da noite essas nuvens já se dispersam e para o final de semana nós vamos ter um final de semana bom, com sol, tá? Para aproveitar bastante e ir viajar para quem aí vai viajar esse final de semana. Então a nossa máxima durante a tarde vai ser 27 graus. Hoje de manhã iniciamos ainda com algumas instabilidades, um tempo um pouco mais fechado e também com uma neblina durante a manhã. Mas a partir das 6 horas, 6h30, por aí, já começou a se dispersar um pouco dessa neblina, o sol já surgiu novamente e hoje vamos ter um dia um pouco mais ensolarado com a possibilidade de chance de chuva à tarde. Acompanhando nesse mapa aqui, vamos saber quais são as cidades que vão chover. Olha só, você pode perceber que ao decorrer do dia as instabilidades aumentam, tanto no Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina e Paraná também. Mas aqui em Santa Catarina, mais na região litorânea, que sempre ali é onde chove um pouco mais, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul e Paraná também. Ao decorrer do sábado, iniciamos o dia sem chuva e as instabilidades aumentam conforme vai passando as horas do sábado, principalmente aqui na região mais litorânea de Santa Catarina. Bem importante nesse final de semana prestar um pouquinho mais de atenção que pode ser que venha sim alguma instabilidade um pouco maior, com possibilidade de granizo, temporal, vendaval nessas cidades mais litorâneas aqui, tanto em Curitiba, Santa Catarina e Paraná, tá? Mas pode ser que venha, como pode ser que não venha também, é uma previsão. Mas isso se decorre de um ciclone extratropical que ele vai já se formando nessa sexta-feira, aqui próximo a São Paulo. E aí ele vai fazendo toda essa transformação dos ventos e tudo mais. Pode perceber que ele já vai se formando aqui, onde estão essas nuvens, essas chuvas em alto mar. E ele vai ficando próximo aqui de Santa Catarina, Paraná, nesse final de semana, mas ele vai se afastando, não vai passar no continente, bem tranquilo, mas ele influencia um pouco mais nessas questões de chuva. Para a semana que vem nós vamos ter uma semana um pouco mais quente, podemos esperar aí temperaturas de 32, 33 graus durante a tarde. A partir lá de quinta-feira, quarta-feira, nós vamos ter as temperaturas um pouco mais altas. No início da semana, iniciamos sem chuva, com o sol predominando e as temperaturas ainda mais ou menos parecidas com o que a gente vai ter nesse final de semana, tá bom? E algumas cidades, tanto Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, vão ter bastante chuva no início da semana que vem. E aqui no Paraná em especial, olha só, vocês podem perceber, na segunda, terça-feira, pode ser que venham algumas chuvas um pouco mais fortes aqui na região litorânea de Santa Catarina e Paraná. Essas são as previsões do tempo. Na semana que vem a gente está aqui novamente falando um pouquinho mais e tendo uma precisão maior dessa previsão do tempo para a semana que vem. Para hoje, sexta-feira, vamos ter um dia ensolarado, bom, com instabilidades durante a tarde, com as nuvens aparecendo um pouco mais e sim a possibilidade de chance de chuva. Para o final de semana, e principalmente no domingo, nós vamos ter algumas nuvens durante a tarde, mas o resto de sábado e domingo nós vamos ter um dia ensolarado, com temperaturas altas, bom para aproveitar. E não se esquecendo
de passar o protetor solar, se hidratar e se for sair no sol também, uma blusa um pouco mais comprida, uma jaquetinha ou guarda-chuva para você se proteger um pouco mais desse sol que parece que arde quando chega na nossa pele, né, gente? Então é bem importante essa proteção. Desejo a todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana e nos encontramos aqui novamente na segunda-feira com mais previsão do tempo. Até lá!